queria que tu falasse então, como foi, né, poder exibir o filme e falar um pouco do que o Delivery representou na tua trajetória. Foi uma surpresa porque não era um filme que eu estava programada para fazer. Eu sempre tive vontade de dirigir cinema e com teatro também, eu não dirigi teatro ainda, mas era uma peça de teatro, como eu falei, né? Era um projeto que eu estava idealizando para fazer no teatro. E tinha inscrito no edital para fazer, não sei se eu posso falar, ficar falando essas coisas, mas assim. E aí eu ganhei o edital para fazer a filmagem da peça e não tinha feito a peça ainda. Então eu resolvi fazer um filme e tiveram muitos percalços que, por exemplo, assim, o autor não permitiu, o autor não, né? Como é que chama? Eu tentei pedir os direitos do Harold Pinter e não consegui. Não consegui porque eles não aceitam fazer nada do audiovisual, só no teatro. Não é proibido. Então, eu resolvi fazer a adaptação para o Brasil. E aí foi uma aventura dupla, né? Porque também eu não tinha oficialmente escrito nada ainda como roteirista. Então foi meu primeiro roteiro e minha primeira direção. Eu tinha pouco dinheiro, pouquíssimo dinheiro para fazer um filme. Tinham 2 grandes atores. Então eu ensaiei tudo durante um mês como se fosse uma peça e tentei fazer o possível com o que eu tinha de tempo e com o que eu tinha de condições de técnicas, de luz, de espaço e tempo, né? E foi muito bom ter feito, assim. Eu falei, gente, vou fazer mais. Isso que eu ia te perguntar, podemos ver mais filmes teus, mais direções suas? Sim. Eu quero fazer, porque eu estou escrevendo agora uma tese de mestrado, está tomando todo o meu tempo, mas já tenho umas ideias para uns 2 curtas, assim. Vou fazer mais uns 2, 3 curtas antes de tomar mais responsabilidade, assim, sabe? Assim, que é uma forma ótima de você testar e treinar. Mas eu acho que eu já posso dirigir. Um longa, esse é quase um longa, né? Verdade, tomara, querendo ver mais. Fala como é que está sendo essa tua visita para cá, quais são as suas primeiras impressões da cidade? Uma cidade muito aconchegante, pequenininha, né? Fria. E quando eu penso assim, quando eu vou para um lugar, eu penso, queria morar aqui. Eu fico pensando, poxa, eu fico me tentando imaginar, coisa de ator, eu acho, de atriz, de você tentar se encaixar naquela vida, naquele mundo, né? Naquela coisa. Eu já fico me vendo, qual seria a minha vida aqui, né? Eu sempre que eu vou num lugar que eu nunca fui, eu fico pensando assim. E essa cidade, eu vejo que a qualidade de vida é muito boa de todo mundo. Então, isso é um ponto altíssimo para Santa Cruz. Eu falo, poxa, todas as cidades do Brasil tinham que ser assim. Ponto de ônibus, climatizado, com Wi-Fi. Gente, Pernambuco, cadê? Cadê Rio de Janeiro? Mas é uma cidade rica também, né? Muito rica, e isso é muito bom. Tomara que os outros estados e cidades consigam ter essa qualidade que tem aqui. E o festival, eu tenho que poder acompanhar, né, a segunda noite. Como é que foi a tua impressão do festival como um todo? Muito bem organizado. Esse lugar aqui é ótimo. Eu acho um barato esse lugar onde as pessoas estão criando de uma forma apaixonada. Você curta, não vai levar você para lugar nenhum, a não ser uma autorrealização, uma vontade de aprender e de mostrar alguma coisa que você tem dentro de você. Isso reflete nas pessoas, no ambiente, no festival. Eu acho isso tão bonito, assim, então para mim isso me move muito, me comove muito, né? Então você cruza no elevador com a pessoa, com cineastas, jovens cineastas, velhos cineastas, pessoas que têm ainda essa paixão pelo cinema. E o curta reflete isso. Perfeito. E a gente também tem uma outra questão, né, que além do festival, Santa Cruz tem se posicionado como um atrativo para trazer produções audiovisuais. Nós temos já a Film Commission, tem o Polo Audiovisual. Como é que tu vê esse tipo de movimento e tu acredita que um dia, por exemplo, tu pode estar trazendo um projeto para cá? Com certeza, eu acho maravilhoso, assim. Eu acho que, por exemplo, em Pernambuco aconteceu isso e hoje em dia é um dos, se não for o maior, é um que mais representa o Brasil no mundo, né? O Polo de Pernambucano de Cinema. Isso foi graças a incentivos culturais governamentais, né? Então, se cada cidade puder fazer isso, a gente estava falando agora há pouco, o Brasil é um país continental, a gente tem milhões de histórias para serem contadas e de muito diversas entre elas. Então, e quanto mais importante a cidade,
o estado ou o país, mais a sua cultura é mostrada pelo mundo. Então eu acho que a gente não pode deixar de investir na nossa cultura. O cinema faz parte disso, assim. Hoje a gente vai ter uma homenagem à tua trajetória, à tua carreira, né? Queria que tu falasse como tu tá se sentindo, mas como é que tu vê também o teu trabalho estar sendo homenageado, né? O que tu vê que foi um legado do teu trabalho, né? Para a cultura. Eu estou muito feliz, muito honrada e você receber uma homenagem dessa só demonstra que, que bom que eu estou trilhando esse caminho tão difícil, que bom que eu cheguei até aqui, que estou continuando, porque muitas pessoas desistem no meio do caminho, né? A coisa vocacional, tem duas coisas, tem o talento e a vocação. Muita gente tem talento e não tem vocação, muita gente tem as duas coisas. Então, e é uma profissão muito difícil, assim, né? Eu falo assim, eu não vivo do meu salário de atriz só, eu vivo do que eu produzo, porque eu idealizo, porque o conjunto da minha obra é que paga minhas contas, digamos assim. Eu acabei de dirigir um documentário chamado O Segredo Delas, que eu entrevisto, que é uma segunda direção minha, mas vai ser a segunda, e é uma série de 10 episódios. Onde que a gente vai poder ver? No streaming do Itaú Cultural. Olha só. Eu entrevisto 10 atrizes veteranas, 70 mais, sobre processo criativo e sobre carreira. Então, exatamente para entender como essas mulheres sobreviveram durante esse tempo todo, como conseguiram se manter na crista da onda, como se lidaram com o machismo, como lidaram com o etarismo e como desenvolveram suas técnicas para serem quem elas são, né? Desde Joana Fon, Zezé Mota, Valdariz de Barros. São 10 atrizes maravilhosas e diversas. Tem uma aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, tem a Araci Esteves, que eu fui lá em Gramado entrevistar, ela ficou linda a entrevista. É muito legal, assim. Então, esse reconhecimento pela minha trajetória é muito bem-vinda, porque você fala, que legal que eu consegui, apesar de tudo, estar aqui, e agora as pessoas estão reconhecendo o meu trabalho, né? É muito legal. Bem, além desse trabalho que tu falou do documentário, aonde mais a gente vai poder ver a Virgínia trabalhando, então? Bem, eu estou agora, então, nos projetos que estou atualmente em cartaz. É uma peça do Mary Stuart, eu estou em cartaz em São Paulo, uma adaptação do Schiller, da rainha do... É uma adaptação do Robert Icke, da peça original do Schiller, que é a história da rainha Mary Stuart, que foi captada, né, amando da rainha Elizabeth. É uma peça muito linda, estou há 2 anos em cartaz com ela. O documentário que eu acabei de falar, O Segredo Delas, o Delivery, que vocês acabaram de ver, o Auto Compadecida, que vai chegar no dia 25 de dezembro, e vai ser uma comoção, porque foi uma comoção filmar, encontrar o elenco todo depois de muito tempo. Então, acho que vai ser uma outra comoção ainda quando ter esse encontro com o público, né, que é tão apaixonado pelo filme quanto nós que fazemos ele. Então, atualmente, eu estou acabando meu mestrado, né, vou entregar agora, então tem essas 4 atividades concomitantemente. Então, a gente tem para viver de teatro, de cultura, você não... jogador de futebol. 10 vivem muito bem, mas o resto tem que se virar nos 30 para poder continuar sendo artista e ao mesmo tempo pagar as contas. Excelente.